Aí no Evangelho, Jesus conta, então, aquela parábola das 10 virgens. Né? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Mais de uma vez, ele conta uma parábola para explicar como é que é o reino de Deus. Eu contei umas 30 parábolas no Evangelho que Jesus fala do reino de Deus. E ele fala, o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Que história é essa? Bom, primeiro que antigamente não tinha lanterna, não tinha luz elétrica, não tinha pilha, não tinha nada. Então, a luz era a luz, né, de uma lamparina de óleo. Né? E Jesus compara, né, o reino dos céus com um banquete. Muitas vezes, o Evangelho compara a festa do céu com um banquete. Porque aqui na Terra é tudo que a gente gosta, né? Uma festa de aniversário, um filho que faz aniversário, um filho que se formou, um filho que é batizado, tudo a gente faz festa, não é verdade? Então Jesus compara o céu com um banquete, uma festa. Né? E aqui está falando de um casamento. Né? No casamento, né, o noivo ia buscar a noiva lá na casa dela, né? E aí celebravam o casamento. Né? E as amigas da noiva ficavam aguardando o noivo chegar. Né? Não sabia muito bem a hora que ele ia chegar. Então, Jesus usa essa comparação para falar da nossa vida. O noivo aqui, quem é? É Jesus. Ele quer fazer um casamento com a gente. Jesus salvou toda a humanidade, mas ele quer fazer um casamento com a alma de cada pessoa, de cada um de nós. É o que simboliza aí, né, esse acontecimento. Então, diz aqui que, né, 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. Né? As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. Né? As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. Claro, o óleo acaba, né? O combustível acaba. Né? O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, olha aí, ouviu-se um grito, todo mundo dormindo. Aí alguém despertou. O noivo está chegando. Exatamente, ficou alguém de vigia lá, né? Ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco do óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Olha aí. Né? Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual a hora, o dia, nem a hora. Então, veja, aí Jesus dá a moral da história, vamos dizer assim, né? A conclusão da parábola. Aqui está a conclusão. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Nem o dia e nem a hora. Né? Então, está aí, meus irmãos. O que essa parábola quer dizer para nós? Todos nós, né, vamos um dia, né, ser julgados por Deus. A Bíblia fala claríssimo, né? Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito lá, né? Cada um de nós morre uma única vez. Única vez. Não acredite em reencarnação, não. A Bíblia diz que cada um de nós morre uma única vez. Não tem esse negócio de morre e volta, morre e volta. Não está de acordo com a Bíblia. Né? Morre uma única vez e em seguida vem o juízo.
Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Confira lá. Então, a gente tem que se preparar. Né? E a gente não sabe qual é a hora que o noivo vai chegar. Qual é o dia da nossa morte? Ninguém sabe. Deus não conta para a gente. Né? E se ele não conta, porque não é bom a gente saber. Mas a gente precisa se preparar. Né? Aqui, vamos desdobrar algumas coisas. Né? Então, a primeira coisa aqui é que diz assim, que as que eram previdentes carregaram óleo com elas. O que é esse óleo? Esse óleo são as boas obras que se manifestam pela a fé. Né? E essa fé, né, que São Paulo fala na carta aos Gálatas, São Paulo fala que a fé atua pela caridade. Então, é esta fé, essa perseverança na fé, essa perseverança em não desanimar na luta por Deus. O demônio faz de tudo para a gente abandonar Deus, a gente se cansar da vida religiosa, a gente não ser perseverante. São essas virgens que ficaram sem o óleo. Não foram previdentes, não permaneceram na graça da perseverança. Por isso que a gente precisa pedir muito a Deus, sabe? A graça da perseverança final. Os santos falam muito disso. O que é a graça da perseverança final? Até o dia da minha morte, eu estar buscando Deus. Eu rezar, eu trabalhar para Deus, eu participar dos sacramentos, eu fazer caridade, eu viver pela fé. Não desanimar, né? Não desanimar, não abandonar, entende? A fé, a esperança, a caridade. Então, lembra disso, esse óleo, esse combustível que mantenha acesa, né, a fé, exatamente as boas obras, aquilo que a gente faz de bom, né, na caridade, não sei, tudo que é de bom, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida na igreja, tudo que a gente faz de bom, né, e que vai dando a gente perseverança até o dia da nossa morte. Né? A gente não sabe exatamente quando isso vai chegar. E Jesus continua dizendo aqui, né, que o noivo estava demorando. Né? A gente, eu vou morrer muito tarde ainda, vou viver muito tempo ainda, aí está demorando. O jovem acha que ele nunca vai morrer, né? E morre também. E morre também. A única coisa que precisa para você fechar uma porta, qual é? É que ela esteja aberta. Você não pode, a única porta que você não pode fechar é a porta que já está fechada. Ou seja, qual é a única condição que a gente precisa para morrer? Está vivo. Está vivo. Só não morre porque já morreu. Né? Então, elas acabaram cochilando e dormindo. Vai demorar muito, deixa para lá, não está nem aí com o óleo, né? Só vive numa vida mundana, sem oração, aquele cristão assim, negligente, né? Não vive as coisas da fé. É um perigo. Só quer saber de gozar a vida, só quer saber, né? Nem esquenta mais com o domingo, nem com nada. Tudo as festas religiosas é para a gente ir para a praia, deixa para lá a religião, deixa para lá tudo. É o cristão negligente. É esse que vai ficar sem óleo, não é? Então, no meio da noite, ouviu-se um grito. Aí ele chega quando está dormindo. No imprevisto, né? O noivo está chegando. Ide a seu encontro. Aí o que aconteceu? Aquelas jovens que não tinham óleo queriam que as outras dessem óleo para elas, não deram. O que significa isso? Significa que o que eu faço pela minha salvação, eu não vou passar para outra pessoa. Né? Tem gente que fala assim, reza por mim, reza por mim, reza por mim. Não, eu rezo. Você também tem que rezar. Você também... A transferência de graça não é automática. Eu posso rezar pelos outros, devo rezar pelos outros. Mas o comportamento dos outros, cada um tem o seu, você não consegue. Os seus méritos você não consegue passar para outra pessoa. Esse sentido de que umas
as virgens prudentes, né? Olha o que elas disseram. De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ires comprar óleo dos vendedores. Aí, quando foram comprar óleo, o noivo chegou. Aí, resultado, já não dá mais tempo. Isso quer dizer o quê? Na hora que o noivo chega, ou seja, na hora da morte, encerra o tempo da gente conquistar méritos diante de Deus. Aí, não é? Então, a porta se fechou. Entraram para o banquete, né, da eternidade, as portas se fechou. Aí, as que chegaram depois, né, imprevidentes, né, bateram na porta, mas o noivo não abriu, né? E falou para elas o quê? Não vos conheço. Não vos conheço. Né? Veja, é a mesma resposta daquela passagem também lá, né, que a gente encontra no Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino de Deus, né? Mas quem faz a vontade de Deus. E depois tem outra passagem também lá, né, que ele fala que muitos que bateram, ele não vos conheço. Obreiros da iniquidade. Eles são aqueles que pregaram o evangelho, mas não viveram o evangelho. Né? Porque lá no Sermão da Montanha, aqueles que bateram e Deus não abriu a porta, e disseram, não, Senhor, mas nós estivemos com o Senhor nas praças, nós conhecemos o Senhor. E afastai-vos de mim, obreiros da iniquidade. O que quer dizer isso? Vocês pregaram o evangelho, leram o evangelho, mas não viveram o evangelho. Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso fazer a vontade de Deus. Esse é o sentido. Então, o que o Evangelho quer colocar para nós aqui de maneira assim, muito clara, porque Jesus, é a última frase. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual é o dia nem a hora. Não durma com o pecado. Não viva com o pecado. Se você tiver pecado grave, sobretudo, procure um sacerdote e confesse. Não deixe para depois. Não durma em pecado grave, porque, de repente, a morte pode chegar nesta hora. Não pode. Não faça isso. Não deixe para depois.